Oi, hoje é 20 de junho de 2025 e eu comecei a gravar esse vídeo para tentar criar uma memória da minha jornada lendo O Conde de Monte Cristo pela primeira vez. Ontem eu terminei de ler O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, e eu gravei um vídeo falando sobre, que inclusive vai sair hoje, no dia que eu tô começando a gravar esse, e eu fiquei pensando sobre o resto do dia qual seria a minha próxima leitura, e eu decidi pelo Conde de Monte Cristo. Eu tenho essa edição da Zahar. Ela é uma edição comentada e ilustrada, isso aqui é só o box dela, porque ele é dividido em dois tomos enormes de mais ou menos 700 páginas. Esse aqui é o tomo 1 e esse aqui é o tomo 2. Então, aí tem quase 1.400 páginas a história completa, com todos os comentários e imagens que poderiam ter sido utilizadas durante a liberação dos folhetins do Alexandre Dumas, na época que ele estava escrevendo. E eu não sei em quanto tempo eu vou terminar esse livro, eu não sei como que vai ser essa jornada, e eu pensei em documentar ela nesse vídeo. Eu não sei quando ele vai terminar, porque vai depender do meu ritmo de leitura, mas eu vou gravando algumas coisas ao longo do caminho, e no final, quando eu terminar de ler, eu termino de montar esse vídeo, e ele vai sair, sabe lá Deus quando. Só falando um pouco porque eu decidi ler O Conde de Monte Cristo. Muito como o Duna, do Frank Herbert, a adaptação cinematográfica me pegou muito. A diferença é que eu não assisti a adaptação de O Conde de Monte Cristo, eu só assisti o trailer da versão francesa que saiu esse ano. E isso me pegou muito. Eu sei que tem uma adaptação dos Estados Unidos, mas eu nunca assisti. Tanto que eu fui descobrir a existência dela depois que saiu o trailer da adaptação francesa, e o trailer me deixou fascinado pela história. E da mesma forma, quando eu vi o filme do Duna, eu fiquei fascinado pela história e eu quis buscar a fonte original. Dessa vez eu não tenho ideia de como que a história decorre, mas eu sei mais ou menos o plot. Então eu quero ver como que isso foi feito originalmente. E eu vou começar isso hoje. Eu não sei muito o que esperar, eu não sei muito como que é escrito do Alexandre Dumas. Eu sei que ele escreveu outras obras clássicas da literatura mundial e francesa, mas nunca li. E vai ser meu primeiro contato com o autor e eu espero gostar bastante. É isso, eu vou gravando episodicamente quando eu achar que alguma coisa muito importante aconteceu, ou sei lá, eu posso fazer quando eu terminar o primeiro tomo, que meus pensamentos dessa primeira metade. Vamos ver como que vai ser esse caminho. Hoje é 24 de junho e há algumas horas eu terminei de ler a primeira parte do Conde de Monte Cristo. E eu pensei em, cada vez que eu terminar uma parte do livro, eu gravar para mostrar os meus pensamentos, o que eu tô achando do livro, da história até então. E como essa é a primeira parte, eu acho que eu vou dar também um panorama de como que o livro é construído, no sentido de algumas coisas que tem no começo dele. Essa primeira parte tem 244 páginas e estão inclusos as notas de tradução e edição e um prefácio que o Alexandre Dumas escreveu para uma das edições do livro. Todas as notas de edição e tradução falam da vontade que os editores e tradutores tinham de fazer uma nova edição desse livro para o português e a importância desse livro. E o prefácio do Dumas é meio que contando de onde veio a ideia do Conde de Monte Cristo, toda a ideia da vingança e alguém que ficou preso e virou o Conde de Monte Cristo depois. Então foi um bom aquecimento para o livro, para eu entrar finalmente de cabeça na história. O livro é do século XIX e escrito por um francês sobre uma história na França. Então ele é muito histórico, ele tem um período específico da história francesa onde o livro se passa. Então ele é bem denso, ele me fez lembrar de muita coisa do ensino médio, de pós-revolução francesa, do período napoleônico, da retomada da monarquia, o governo de 100 dias do Napoleão. Foram todas algumas coisas que eu acabei pesquisando em paralelo da leitura nesses dias, porque eu queria um pouquinho de contextualização. As notas de tradução são excelentes para isso, porque ele joga muitos nomes de regiões da França, de políticos da época, de personalidades da nobreza francesa, e tudo isso, para quem não é da França, quem não é um estudioso da história francesa, pode ficar um pouco perdido. E os tradutores fazem um trabalho muito bom nisso. As notas deles, às vezes, é um terço de página, para contextualizar um nome, dois nomes que estão lá. Tem muitas citações também, parafraseando Homero, parafraseando a Bíblia, então às vezes eles dão uma contextualização nisso também, para explicar a bagagem do que o personagem está falando. E isso eu já gostei bastante, porque
eu tô vindo de uma leva de livros de fantasia e ter um livro pé no chão, por mais que seja ficção, mas que tenha referências históricas e uma coisa que eu consigo pesquisar para me situar melhor, eu tô gostando bastante. Outro ponto dessa questão histórica, é que tem muito um retrato social da França nessa época. Então, a gente tem personagem que das classes mais baixas, e temos os personagens que representam a nobreza, as pessoas que têm contato com o rei Luís XVIII, as pessoas das classes mais baixas, mas que são bonapartistas e que querem um retorno de Napoleão, que no começo do livro está exilado na ilha de Elba. Então, tem muito desse jogo político que está acontecendo na França, que acabou de restituir a monarquia e que logo depois vai ter o governo dos 100 dias do Napoleão. Então tem todo um subplot de personagens que são aliados a diferentes espectros políticos franceses na época. Isso acaba sendo um subplot, mas que alimenta muito das visões e justificativas das ações dos personagens de suas respectivas classes. Então, todo o processo de culpabilização do Dantes por ser um bonapartista e ele ir preso, tem meio que associação com as pessoas que ele andava, que eram meio que bonapartistas, mas que não falavam muito disso porque a França tinha acabado de virar uma monarquia. Ao mesmo tempo, as pessoas que vão julgar ele são da nobreza e querem ter privilégios e prestígio e ambição, e acabam se desvirtuando por conta de quem está mandando ser da monarquia. Então, acaba sendo um contexto que é bom você ter uma base para você entender e seguir adiante. As notas dos tradutores são perfeitas para isso, contextualizam muito bem. Eu que gosto de história, acabei voltando para ler algumas coisas, pesquisar na internet para ter mais um pouquinho de contexto, mas isso não é nada necessário. Outro ponto que eu gostei bastante do livro, que não necessariamente é ligado à história, assim, que nem essa base histórica que você pode ter ou não, mas que o livro te fornece para te ajudar a ficar mais imerso no livro, são as gravuras. Elas foram feitas para a terceira edição do livro. Eu lembro de ter comentado isso no começo, quando eu comecei a ler, que eu tinha gravuras e que eu achava que eram só inspiradas no estilo da época, mas não, de fato elas foram utilizadas para a terceira edição do livro, e elas são muito bonitas, e elas retratam tanto personagens quanto situações. E elas são grandes, têm uma qualidade muito boa, é quase metade da página, às vezes 2/3 da página. Então, elas representam visualmente o que é um personagem, o que foi uma situação. Te dá uma noção de como que foi aquela situação, aquele momento, aquele diálogo entre personagens. Então, a chegada do Dantes no Pharaon em Marsella, o Dantes sendo preso no casamento, o Dantes na prisão, o Dantes conversando com o Villefort antes dele ser preso, quando ele estava sendo interrogado. Eu estava desacostumado a ter um livro com imagens e, assim, foi um frescor, é bem gostoso. São imagens que te deixam mais a par da época, porque o traço é justamente do século XIX e ele te mostra um pouco mais os personagens, as situações que eles estão envolvidas e o que o narrador está descrevendo. Outro ponto justamente que é muito legal é o narrador. O livro originalmente foi lançado em espécie de folhetim, então ele não saiu numa edição concisa, enorme, que nem atualmente, ele era lançado por capítulos. Então o narrador conversa com o leitor, tem muitas situações que ele descreve personagens ou falas específicas que os personagens disseram, e ele retoma isso. Então, como já foi descrito, frases do tipo que recapitulam uma coisa sem necessariamente ter que redescrevê-la. E isso eu achei legal, porque isso é uma coisa que eu tinha notado nos últimos livros que eu estava lendo, que o narrador tinha uma espécie de diálogo com o leitor, e nesse aqui ele acaba continuando. Assim, é bem mais sutil, ele é muito mais um narrador observador e que vai descrevendo as coisas. Até o momento não parece um narrador onisciente. Ele vai descrevendo as coisas de acordo com a velocidade que elas vão acontecendo, mas ele dá essas recapituladas diretamente ao leitor. Foi um toque que eu achei bem legal. Eu acho que tem muito mais a ver com a forma que o livro originalmente foi lançado, mas deu um toque divertido, gostoso de ler.
Agora falando da história em si, eu tô gostando bastante. São 244 páginas essa parte 1, e elas sozinhas poderiam ser um livro tranquilamente. O Dantes fica preso por 14 anos, não são todos os 14 anos que são descritos, mas boa parte desses 14 anos é descrita, e o que acaba sendo um time skip, você não sente que perdeu muita coisa, porque a forma como tudo é descrito, como os sentimentos do Dantes vão evoluindo ao longo da prisão, você sente que tem períodos onde ele só viveu a mesma coisa. Então não fazia sentido repetir isso, mas ao mesmo tempo flui muito bem toda a evolução da chegada dele, o casamento, a prisão, o interrogatório, ele ser levado para a prisão, ele ser levado para a masmorra, o tempo que ele ficou na masmorra sozinho, os processos que ele teve interno de luta, de querer se matar, de querer vingança, dele conhecer o Abade Faria, que é um outro personagem muito importante nessa parte 1. Então, são muitas coisas que vão acontecendo, e ao mesmo tempo você tem a descrição do que o Dantes está vivendo, e em um momento a gente tem uma olhada para o que está acontecendo em Marsella. Então, o que aconteceu com a noiva dele, o que aconteceu com o pai dele, o que aconteceu com os antagonistas, o Danglars, o Villefort e o Fernand. Então, tem um momento da parte 1 que é voltada para isso, mas o resto a gente volta para experienciar o que o Dantes está experienciando na prisão. E é tudo muito bem descrito. E como eu falei, as imagens também ajudam bastante. Então, toda a atmosfera escura, opressora da masmorra, tem imagens que descrevem isso. Tem um momento que o Abade Faria tem uma espécie de crise convulsiva, e o Dantes tem que socorrer ele, e tem uma gravura desse momento, assim, são coisas que dão uma impactada muito legal. Então eu gostei bastante, e eu gostei como termina também, porque ele foge da prisão, e ele se junta a um grupo de marinheiros que estava passando numa ilha que ele conseguiu nadar durante a sua fuga. Então, ela te deixa numa espécie de cliffhanger. Ele dá uma mentira lá que ele tá desorientado, que por conta de um naufrágio que ele sofreu, que na verdade é a fuga dele, né? E ele pergunta que dia do mês e que ano que é. Aí ele percebe que foram 14 anos que ele ficou preso, porque numa boa parte disso ele acabou perdendo a conta. É meio triste, porque no começo tem a fagulha de esperança dele, de que a justiça vai ser feita, e no final não foi. Ele foi mais uma vítima de um complô das pessoas que têm os seus interesses próprios e que acabaram culminando nele ser preso para que isso resultasse nesses benefícios. Então tem toda a transição da fagulha de esperança para o desespero, para a desolação, para a vontade de suicídio, evoluindo para a vingança. Esse arco é muito bom. 244 páginas que poderiam ser um livro só. O final da parte 1 é muito bom, eu gostei bastante. É um bom gancho para a segunda parte. Eu não sei como que vai ser isso, se vai ter um outro time skip, ou se vai partir de onde ele deixou. Mas, independente disso, acho que a história vai seguir muito bem pelo que eu já presenciei dessa parte 1. Acho que tudo isso sumariza o que eu gostei nessa leitura até então, nessa parte 1 do livro. E a única coisa que para mim foi um pouquinho de forçação de barra foi um momento que o Abade Faria está conversando com o Dantes, eles estão se conhecendo, e o Dantes está contando a história dele, e o Abade Faria está tentando fazer ele perceber que tudo foi armado, ele foi preso injustamente, e que as pessoas que ele julgava serem boas e que estariam ajudando ele, na verdade foram justamente quem fez mal para ele. Então, o único ponto disso tudo, até a descrição toda dessa parte para mim foi muito boa, assim, foi um pouco bobinha no sentido dele finalmente perceber que as pessoas não são 100% do bem, e que tinham pessoas que não gostavam dele, que queriam o mal dele, porque ele tem um quê de inocência que é muito proeminente nessa primeira parte, mas eu senti que foi um jeito justo dele ter essa desilusão. O único momento para mim, nesse trecho todo, que foi mais a forçação de barra em si mesmo, foi quando ele
percebe, 6 anos depois, ele já tá preso por 6 anos, que no momento depois que ele encontrou a noiva dele, o Danglars, o Fernand, estavam numa mesa, num bar, e tinha papel, tinta e pena, e ele associou isso com eles terem escrito a carta de denúncia anônima para ele. Foi a única forçação de barra que, 6 anos depois, ele milagrosamente lembra que tinha pena e papel para as pessoas escreverem a carta para ele. Eu acho que forçou um pouquinho ele ter essa memória súbita de um detalhe tão específico que na mesa do lado onde eles estavam tinha esses objetos que podiam incriminar essas pessoas. Então, é o único ponto negativo até então. O resto acho que é só ponto positivo. Tô adorando a leitura e vou continuar a parte 2 hoje mesmo. Oi, hoje é dia 10 de julho. Eu terminei a segunda parte do Conde de Monte Cristo faz uns 2 ou 3 dias, mas acabei não gravando vídeo na hora que eu terminei, e eu acabei nem lendo mais um pouco. Eu dei uma estagnada na leitura. Pretendo voltar agora que eu tô de férias, e vou aproveitar essa oportunidade para gravar os meus pensamentos sobre a parte 2 do livro. Nesse momento, o tomo 1 já foi mais de 2/3 da história. A parte 3 é a última e parece que é a menor desse tomo, mas ainda não a li. Eu anotei bastante coisa dessa segunda parte, então se eu estiver olhando pra cá é porque eu tô olhando minhas anotações. Mas assim, tô gostando muito, a história tá fluindo muito bem. Essa segunda parte mudou um pouco o rumo da história, eu não imaginaria que seria algo assim, mas é muito divertido. E ela continua diretamente de onde parou. Então o Dantes é acolhido por uma tripulação que tá passando de barco perto da prisão, né? E ele acaba viajando com eles. Então tem o começo da parte 2 é justamente essa viagem dele com a Joanna Mélie, com a tripulação da Joanna Mélie, e toda a questão dele indo pra Monte Cristo uma hora, daí ele vai, pega ele se machuca, e daí ele organiza umas coisas para ele poder pegar um pouco de dinheiro, a tripulação vai viajar, daí volta para buscar ele já recuperado. Aí ele, com um pouco de dinheiro que ele já pegou do tesouro, ele compra um navio e daí ele volta para Monte Cristo para organizar tudo isso e botar todo o tesouro no navio. E daí tem meio que um corte, daí começam a aparecer outros personagens que, assim, pra mim é óbvio que é o Dantes meio que se mascarando pra conseguir fazer os planejamentos dele. Então, o Abade, que é responsável por entender a história do Dantes, que estaria preso e morto e tudo mais, ele volta para falar com o Caderrousse para entender o que aconteceu, para ver se o que ele soube da história era verdade. Então, ele vai começando esse plano de ajudar quem merece e aumenta esse plano da vingança para quem fez ele ficar preso e perder a juventude dele. Então, esse começo é muito legal. Ele volta com o carcereiro, pega o livro, tudo isso disfarçado de alguma forma, e tudo com muita, muita, muita influência do dinheiro e da riqueza que ele pegou. Então, é muito da hora isso. Chega um momento que ele corta para um episódio de um outro personagem, o Franz, um riquinho francês que tá viajando de barco e vai para Monte Cristo para caçar cabras. E daí ele acaba encontrando o Sinbad, o marujo. E que pra mim também nada mais que é o Dantes disfarçado de um marujo, de um chefe de tripulação. Tem toda uma passagem do Franz interagindo com Sinbad em Monte Cristo, tendo um baita banquete e tudo mais. E daí, quando acaba esse encontro, ele acorda, todo mundo foi embora, ele tá só com a tripulaçãozinha dele que foi pra Monte Cristo pra caçar as cabrinhas. A partir disso, desse encontro, o resto da parte 2 meio que segue o Franz e o Albert, que é um amigo dele, que ele vai encontrar em Roma pra passar o carnaval. E ali se passa boa parte da parte 2. Aí é toda essa esfera de Roma perto de um feriado, onde tudo já tá lotado, quase que nem o dinheiro compra tudo, porque já tá tudo agendado, já tá tudo reservado. Então eles querem um coche, daí acaba que não tem mais reservado, eles tentam essas coisas. O Albert,
Acho que a única coisa que eu anotei que eu não gostei muito disso foi o Albert, porque em boa parte desse capítulo ele é muito chato. Ele é muito um cara riquinho que acha que dinheiro resolve tudo. Tem uma passagem que ele quer pagar de uma mão e que ele fala que com uma arma ele ia fazer um monte de coisa, que ele tenta se engrandecer. Ele é um personagem muito irritante algumas horas. Enquanto o Franz ele é um pouco mais a voz da razão, apesar dele também ter um pouco dessa noção de que o dinheiro compra tudo, a gente vai se arranjar, vai dar tudo certo aqui. Mas ele é menos irritante. Mas assim, eu acho que até funciona como um pouquinho da visão do Dumas nessa população. Ele quis pegar meio que um estereótipo de um riquinho da França que achando que vai mandar em tudo só porque ele tem dinheiro na Itália. É, pelo menos foi a minha interpretação. Tudo isso meio que se passa nesse momento do carnaval. E como eles querem participar dos desfiles, eles querem ir para um baile que vai ter e tudo mais, como que é a relação deles com o hoteleiro. E daí tem todo um negócio de ter o Conde de Monte Cristo hospedado no mesmo hotel deles. E daí começa a ter essas coisinhas. Eles vão encontrar com esse Conde, como que esse Conde vai reagir. E acabam que eles encontram esse Conde e o Franz tem certeza absoluta que ele é o Sinbad. Só que fica aquele negócio, ninguém fala nada. O Franz não fala nada pro Conde e vice-versa. O Conde age normalmente, só que daí é muito doido, porque o Albert ele se aproveita porque o Conde é muito generoso e ele dá dinheiro. E ele é a única pessoa que consegue tudo com dinheiro em Roma, nesse momento. O Albert ele tenta bajolar um negócio para conseguir o coche pro carnaval, ele tenta conseguir uma janela para ver um desfile, não consegue. Mas aí o Conde de Monte Cristo, não, eu tenho reservado. Não, não, ó, fica com o meu coche, eu tenho outros 3 de reserva. Tipo, ele demonstra muito um nível de riqueza bizarro. E, assim, foi bem interessante ver essa comparação de riquezas. E é muito legal também toda a rede de influências que o Conde tem em Roma. E ninguém sabe exatamente de onde ele é, só sabe que ele é o Conde de Monte Cristo, mas não sabe como que ele conseguiu a riqueza. Mas ele também conhece todo mundo, da galera mais rica até a galera mais do mundo do crime. Tem até uma passagem onde o Albert se encrenca com o cara do crime de Roma e o Conde conhece esse cara e ajuda o Albert a se salvar. Então, tipo, toda a rede de influência que ele exerce por conta da riqueza dele. E no final das contas, também pra mim, sempre é o Dantes que tá sendo disfarçado de uma pessoa para exercer essas coisas. Dentro de coisas legais que eu anotei aqui, ele tem uns capítulos que mostra esse retorno do Dantes, um pouco antes de toda essa história de Roma, que é o capítulo do Desconhecido, que eu acho que foi um dos capítulos que eu mais gostei, porque assim, é um desconhecido que volta para Marsella e que vai visitar o apartamento onde o pai do Dantes morava, porque daí ele descobre que o pai do Dantes faleceu, mas aí ele compra o prédio inteiro onde ficava esse apartamento. Tinha um casal que ia se mudar para esse apartamento, ele falou assim, não, ó, eu dou para vocês o melhor apartamento desse prédio, mas vocês, com a única condição de que vocês deixem o apartamento tal, que é o apartamento do pai do Dantes, livre. Ele também vai visitar a parte dos espanhóis em Marsella, onde a Mercedes vivia. Ela não tá lá, mas aí ele vê o pessoal que mora lá e ele dá um barco de presente para eles, porque é uma região muito de pescadores, de espanhóis, e ele simplesmente dá um barco para o pessoal que morava naquela casa, e daí ele também vai embora e some. Ninguém sabe quem ele é, só sabia que ele era um ricaço que fez essas coisas, entrou em Marsella, saiu em Marsella e fez tudo isso. E daí é meio que aquela história de ele dando de volta as coisas para quem merece, para quem tá vivendo a vida normalmente lá. Então não tem nada a ver com a história dele, mas ó, tem um casal que tá começando, ele se espelha na época que ele tava noivo da Mercedes, então assim, tome um apartamento. Ah, o pessoal que tá sofrendo lá no bairro dos espanhóis, toma um barco para vocês poderem navegar e trabalhar e pescar e ganhar o seu dinheiro. Então, tipo, foi muito legal esse capítulo. É um dos primeiros da parte 2. Outras coisas que tem uma mudancinha assim, mas é um pouco mais de problema do autor, que são
muitos erros de datas em algumas falas de personagens. Funciona tanto como um certo nível de confusão que o personagem pode exercer, porque é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, mas também, tipo, dá uma realidade pra história, ainda que seja só um erro do autor, porque a história foi feita em folhetins. Mas deu um senso assim, tipo, a memória desse personagem poderia ter falhado mesmo e esquecido esse detalhe. Tem algumas horas que é um pouco mais gritante, as notas do autor sempre vão comentando sobre isso, e é legal você ter a noção certa do que aconteceu, mas também eu gostei que eles não tiraram e não tentaram corrigir isso na história em si. Como muito da parte 2, a relação do Franz e do Albert em Roma, tem muito daquilo que eu falei de ser dois riquinhos franceses que acham que vão conseguir tudo na hora, que o dinheiro vai resolver tudo. Tem tipo uma soberba que permeia esses dois personagens. Principalmente o Albert. O Franz ele é um pouco mais pé no chão, mas ainda assim ele tá nesse meio, então tem muito dessa visão, dessa pseudo-elite que acha que manda porque tem tudo. Tem também algumas coisinhas que eu anotei que pra mim eram mais críticas também acerca disso do Dumas, e ele usava esses personagens, então tinha uma passagem que o Albert fala que ele era um louco simplório e que viajava e que isso era a força da vida dele, porque ele era um louco mesmo e coisa tipo. Mas aí meio que no parágrafo seguinte já vai falando que ele seguia toda a etiqueta da moda, ele seguia todos os passeios que a elite fazia, então meio que ele queria se pagar como uma pessoa viajada e autêntica, mas no final ele só estava seguindo o passo das pessoas mais ricas e tentando se parecer com elas. Então assim, essa parte é cheia de pequenas criticazinhas a essa galera, e que, até onde eu sei, é meio que a galera que o Dumas andava, porque ele também era uma pessoa muito abastada, apesar de parecer que ele gastava muito dinheiro dele. Então, mas ele tinha esse contato com essa galera. Outro momento também que eu gostei bastante foi uma troca entre o Franz, o Albert e o Conde, onde vai ter uma execução em público um pouco antes do carnaval começar, e tem toda uma crítica que o Conde faz ao sistema de justiça, e que o Franz e o Albert meio que vão defendendo, então, porque assim, tem muito uma espetacularização da violência, e porque é uma execução que vai ser a partir da guilhotina, então tem toda uma crítica a esse sistema de justiça. Tem uma passagem belíssima que o Conde vai falando algo tipo: você acha que só por milésimos de segundo onde o pescoço da pessoa que te fez mal vai ser cortado, você acha que você vai ter paz interior para sempre só porque isso aconteceu? Isso não é um método de punição adequada. Então, assim, tem toda uma crítica a esse sistema de justiça, esse sistema de punição que era feito na época. E é um diálogo muito, muito legal de se ver, eu gostei bastante. Meio que também mostra um pouco as crenças dessa elite um pouco conservadora, acerca de como você deve fazer o sistema de justiça, e deu uma visão de alguém que sofreu um pouco desse sistema de justiça tentando remodelar ela, apesar de ser extremamente por motivos pessoais, porque o Conde quer a vingança dele, né? Mas, enfim, foi uma passagem muito legal. Outras duas coisas que eu gostei, mas foram bem aleatórias dessa parte 2, é que o Dumas odiava comida italiana. Assim, eu lembro de ter falado que na parte 1 o narrador meio que às vezes conversa com a gente, vai dialogando algumas coisinhas. Nesse aqui, ele parece que tá um pouco mais presente. Ele dá opiniões fortes acerca da comida local. E daí as notas do tradutor até falam assim: o Dumas não gostava de comida italiana, até porque no livro tal que ele escreveu, ele fala que a comida italiana é XYZ. Então, tipo, eu achei isso muito engraçado, e como isso partiu do narrador. Tipo, tem um pouco disso dentro dos personagens, porque os personagens são franceses e tudo mais. Eles têm as críticas deles à comida da Itália, mas meio que isso parte do escritor também. E também outro momento que o narrador dialoga e brinca com o leitor é justamente que, assim, ele também não gosta do Albert. Acho que foi na última página que eu tenho anotado aqui, que ele fala: vale ressaltar que, dessa vez,
excepcionalmente, toda a razão estava ao lado de Albert. O Albert estava discutindo com o Franz estava sendo um pouco mais radical, meio que os papéis se inverteram, e até o narrador refere assim, ó, nessa hora, excepcionalmente, o Albert estava com razão. Porque, assim, ele é tão estereotipado que eu acho que ele é feito pra você não gostar muito dele. E daí, nesse momento, acaba se invertendo o papel e até o narrador brinca com isso. Oh, não, nessa hora ele tá sendo sensato. Mas foi bem divertido. Esse capítulo, eu achei que ele era maior. Eu senti que essa parte tinha capítulos mais longos, mas no número total de páginas, ele é menor do que a parte 1. E acho que é um pouco maior que a parte 3. Mas, assim, por conta acho que de alguns capítulos dele serem maiores, pelo menos na minha percepção, eu lia, parecia que muito mais coisa estava sendo desenvolvida. Mas acho que foi muito por conta dessa mudança de ares, apresentação de outros personagens, que mudou o foco. Então, me aparentou que tinha um pouco mais de conteúdo nessa parte. Mas ela é um pouco menor do que a parte 1, igualmente boa, desenvolvendo outros aspectos do livro, mas muito bom. Tô gostando muito da leitura e acho que terminando de gravar essa parte eu vou ver se eu continuo a ler a parte 3 aqui, começo ela pra talvez nas férias, pelo menos o primeiro tomo eu conseguir ler inteiro e ter uma opinião formada. Mas é isso, até o final da parte 3. Oi, hoje é dia 21 de julho e no dia 18 eu terminei de ler a parte 3, que conclui o tomo 1 do Conde de Monte Cristo. E eu vim aqui hoje pra falar, assim, minhas ideias sobre o que eu achei dessa parte 3. Eu já comecei a ler a parte 4, que tá no tomo 2, e mais da metade já foi. Eu tô bem feliz que eu consegui concluir o que eu tinha estipulado de uma meta, assim, de pelo menos até o final das minhas férias, ler o tomo 1. E consegui, apesar de vários dias eu ter muita dificuldade, muita preguiça de continuar lendo a parte 3. Bem, vamos direto ao ponto, falar sobre essa parte do livro. Ela foi de longe a que eu menos gostei do tomo 1. Mas assim, começando a ler o tomo 2, eu entendo por que ela tá aí e porque muitos dos capítulos discorrem sobre algumas coisas que estão nessa parte. Mas assim, ela continua meio que seguido direto da parte 2, o Albert vai para Paris e se encontra com o Conde. Muito das coisas que permeiam essa parte 3 eu notei que foi meio que a reviravolta que o Conde faz na alta sociedade e toda a expectativa que existe acerca dele, e como ele vai conhecendo as pessoas da alta sociedade a partir do Albert. Então ele vai conhecendo os pais do Albert, vai conhecendo Danglars, ele vai conhecendo toda uma galera e vai se colocando dentro de Paris. Então ele compra casas e ele vai fazendo encontros e coisas do tipo, e vai discorrendo muito sobre costumes da alta sociedade, as etiquetas, e como o Conde de Monte Cristo é uma pessoa alheia a elas. Então, muito do começo é assim, me desculpem se eu fizer alguma coisa diferente, porque eu tô mais acostumado com as coisas do Oriente, das minhas viagens, eu nunca pisei em Paris. Então, tem muito disso, e tem muito como a alta sociedade vai enxergando isso como meio que um bicho exótico, e como todo mundo quer conhecer, e tudo que se fala é sobre o Conde de Monte Cristo, e ao mesmo tempo como o plano dele vai se enveredando dentro dessas famílias e dentro dessas pessoas. Porque não se pode deixar de esquecer que o Conde de Monte Cristo nada mais é que o Edmond Dantes, o personagem do livro principal que sofreu tudo que eu acho que eu já devo ter falado na parte 1 e parte 2 do tomo. Então vai muito mostrando como ele vai plantando sementinhas da vingança dele. Só que muito disso é um pouco maçante, eu achei. Assim, a leitura em si não é cansativa, mas foi ficando meio chato pra mim, porque tem muita coisinha que é meio casos de família, é aquele negócio de romance de casamento arranjado, do noivo que não quer aquela noiva, mas por conta do dote o pai tá forçando ele a se casar e coisa do tipo. E assim, eu não sou muito fã disso, então foi uma coisa que me pegou mais, assim, de não ter gostado comparando a parte 1 e a parte 2 do tomo. Mas ainda assim, principalmente agora que eu comecei a ler a parte 4, eu entendo muito por que isso foi mostrado e por que isso foi contado. Porque
eu acho que eu vou falar isso depois, quando eu gravar a parte 4, mas faz sentido para a continuação da história. É que assim, o livro ele não foi feito em 2 volumes. Ele foi lançado periodicamente como folhetins, até onde eu sei. Então assim, não se teve essa pausa de terminar um livro e começar um outro depois. Ele ia saindo, então acho que essa quebra de eu ter finalizado um livro e ele não ter muito fim, porque ele acaba na página 700 e pouco. Eu continuei o tomo 2 e é 700 e pouco mais um. Então, tem essa continuidade. Só que, pelo sentimento de conclusão, do jeito que termina a parte 3, eu achei meio mais ou menos. Mas, assim, introduzem personagens novos. Tem os Cavalcante agora no meio dessa jogada. E também faz parte dessa sementinha que o Conde está plantando para ter a vingança dele. E existem capítulos muito bons, eu gostei de alguns capítulos dessa parte. Tem um capítulo de flashback sobre a vendetta do Bertuccio. O Bertuccio é um funcionário córcego do Conde, e dentre as coisas que o Conde vai fazendo, de comprando propriedades e tudo mais, tem algumas coisas que o Conde faz que pega no passado do Bertuccio, e daí tem esse capítulo que é ele contando sobre esse passado pro Conde, e é um capítulo muito, muito bom, e vai interligando muitos personagens, não só do Conde, que acaba, quando ele pisa em Paris, vira o epicentro da alta sociedade, mas mostra como todos esses personagens também estão interligados com personagens terciários da história. Então, vai mostrando até onde a influência do Dantes está indo. Porque você vai se pegando em personagens que vão sendo citados por diversos outros que são, assim, importantes, e que chega um momento que, assim, o Bertuccio, que era um personagem que não tinha muito desenvolvimento, por muita coisa nesse capítulo você fica tipo, uou, o Dantes está fazendo muita coisa. Um outro capítulo também que é meio que uma discussão, um debate entre o Conde e o Danglars, e assim, o Conde vai destruindo no argumento o Danglars, e foi muito, muito engraçado ver, assim, toda a construção que o Danglars fez para si mesmo, e como ele é respeitado e tudo mais, sendo meio que minado pelo Dantes nesse capítulo. Eu achei muito legal. Tem outros pontos, assim, interessantes que eu anotei, assim. Tem um momento que o Conde tá conversando com o Villefort, e eles começam a se questionar, porque o Conde, ele não tem nada para fazer, segundo o Villefort, então por isso que ele é extravagante e coisa do tipo. E daí, porque ele tá tentando se enaltecer nessa posição, e daí o Conde meio que questiona se o cargo dele serve para fazer alguma coisa, se ele merece ser chamado para fazer alguma coisa. Então, é bem engraçado como ele também vai subvertendo toda essa expectativa e essa crença que essa galera da alta sociedade tem sobre si mesmo. Então, assim, eu lembro muito que tudo isso é voltado pro propósito do Dantes querer a vingança e querer diminuir as pessoas que fizeram mal para ele. Mas ao mesmo tempo acaba sendo curioso e engraçado ele criticando isso, sabendo também que foi escrito pelo Alexandre Dumas. Mas foi bem legal essas partes. O capítulo onde o Conde encontra a família Morrel é muito bonitinho, eu gostei bastante. Foi um dos pontos altos também da parte 3. Então, assim, no geral foi uma parte que eu gostei menos, por conta principalmente essas coisas que me remetem mais àqueles romances de época, o que acaba não deixa de ser um romance de época esse livro, né, de certas formas, mas meio que parece aqueles clichês de casamentos arranjados e famílias que querem manipular os dotes e coisas do tipo. Eu não gosto muito disso, então teve até que bastante disso nessa parte, mas os capítulos onde esse não era o foco, onde esses condes, esses viscondes reclamando sobre a sociedade deles e o fato deles estarem sendo forçados a casar com uma outra mulher muito rica, assim, tirando essas partes, tudo o resto que aparecia na parte 3, eu gostei bastante, que foi justamente esses capítulos de flashback do Bertuccio, esses momentos de debate do Conde com outros personagens, com o Danglars, com o Villefort, foram coisas que eu gostei bastante. Tem também uma revelação muito importante, quase que logo no começo da parte 3, referente aos Morcerf, e foi bem, bem legal isso. Foram coisas que, assim, eu acho que
foi jogado logo de cara, não foi feito um grande mistério. Mas foi legal como isso foi trabalhado, porque é muito referente a outros personagens que haviam sumido no começo da história e que seguiram seu próprio rumo e que não foram mais citados, e chegam com tudo nessa parte 3, e chegam com toda essa expectativa acerca do Conde e também da percepção dessa personagem. Então, assim, foi bem legal. Concluiu de uma forma ok. Como eu disse, não foi feito, o livro não foi feito para ser separado em 2 volumes, né? Ele foi lançado episodicamente. Então, para uma pessoa que, sei lá, depois de um certo tempo ia receber a parte 4, então eu acho que funciona bem. Como forma de concluir o livro, eu acho que se eu tivesse pego uma edição que fosse um tomo só, um livro enorme só, de 1.300 páginas, eu acho que eu não ia ter tanto essa sensação de a parte 3 não ter sido tão boa. Apesar de eu ter continuado diretamente para a parte 4, mas isso não estraga de forma alguma o saldo positivo desse livro. Eu tô gostando bastante e já tô lendo o tomo 2, tô gostando do que eu tô lendo, e tanto que isso diminuiu também esse sentimento negativo que eu tive com a parte 3, sobre essas coisinhas que eu não gostei. Mas eu gostei bastante. Eu acho que é isso. Quanto ao tomo 1, é isso que eu tinha que falar. Acho que eu falei bastante em todas as partes. A parte 3 acaba sendo menor. Eu não anotei tantas coisas, porque muitas delas eu consegui resumir nesses quesitos de coisas de família e tudo mais. Então acho que tinha menos coisa para ser dita. Eu tô tentando não spoiler tanto a história. Eu sei que eu falei muita coisa de spoilers já na parte 2, na parte 1. Apesar de eu ter pensado em fazer isso sem spoilers, no final eu acho que contar muitas coisas do livro me faz explicar melhor por que eu tô gostando e por que eu não tô gostando. Mas eu ainda tô vendo como que eu vou fazer esse formato. Eu acho que, como eu terminei essa parte, eu acho que esse vídeo acaba ficando por aqui. Eu terminei o tomo 1 e quando eu terminar o tomo 2, provavelmente a parte 2 desse vídeo vai sair também. Sempre que eu concluir uma parte eu tô gravando, sempre o mais próximo possível que eu conseguir. Mas como minhas aulas vão voltar, então eu não sei como que vai ser o meu ritmo de leitura nesse segundo semestre. Mas vou continuar lendo esse livro, tô gostando bastante, quero saber pra onde vai desenrolar essa história. E é isso. Acho que eu vou tentar hoje mesmo editar esse vídeo e talvez lançar ele no máximo no final dessa semana. Mas é isso. Me diz se você já leu O Conde de Monte Cristo, se você tem vontade de ler, se você já assistiu algum dos filmes. E é isso. Curte, comente, se inscreva, manda pra alguém que vai gostar desse vídeo. E é isso. Até uma próxima.